Doutora, a senhora poderia me dizer se esse seu sobrenome Hoffmann tem algum parentesco com qualquer político do seu estado ou nacional? Excelência, ficarei em silêncio. Não, direito, eu perguntei se o sobrenome Hoffmann tinha algum parentesco com algum político do Paraná ou do Brasil. Não vejo que isso possa incriminá-la, mas... Pelo que foi dito pelos parlamentares do governo, que a depoente não tem relação de parentesco, nem conhece a deputada federal, hoje ministra, Gleisi Hoffmann. Não sei se a depoente gostaria de confirmar essa informação, que não tem relação familiar ou pessoal, não conhece a ministra Gleisi Hoffmann. Vou permanecer em silêncio. Mas assim que nascem as suspeitas, porque eu estava esperando que ela me confirmasse que não é parente ou não conhece Gleisi Hoffmann, como foi dito pelo pessoal aqui do governo do PT. Mas a minha resposta, deputado Zé Mendeiros, aliás, a resposta depoente a mim foi que não vai responder. Então, aquilo que os deputados do PT disseram fica sob suspeita. O silêncio é um direito constitucional. Isso não quer dizer que eu sou culpada, nem sim, nem não. É um direito constitucional. Eu não estou acusando a senhora de nada. Eu ter um irmão, um primo, um tio, um familiar, um conhecido na política não é uma imputação de crime de forma nenhuma. Mas essa não é uma imputação criminal e eu não vejo como essa pergunta poderia vir a incriminá-la, a não ser que alguma relação com Gleisi Hoffmann ou com algum político possa levar a uma imputação criminal. E aquela verdade que nós temos até agora é que a Curitiba Consultoria foi criada para lavar dinheiro do roubo dos aposentados. Que abriu a Curitiba Consultoria, sabe quando? No dia 1º de novembro de 2022. Acabou o segundo turno, Lula declarado vitorioso, abriram a consultoria que recebeu, Jordi, 10 milhões e meio de reais das empresas do Careca. Eu disse à senhora que eu ia para a parte mais leve aqui das perguntas. Esse é um dos edifícios melhores do mundo. Fica em Balneário Camboriú. O valor dele, 28 milhões de reais. Poucas pessoas no mundo têm essa condição. Mas, pela força do trabalho, e assim acredito, nossa depoente reservou uma lâmina 7001 aqui do Sena Tower. Tem até elevador de carro. Queria saber da senhora, a senhora vai morar no Sena Tower? Excelência, eu vou permanecer em silêncio. A senhora poderia me dizer como é que um servidor do INSS, no caso seu esposo e a senhora, arrumaram 28 milhões de reais para comprar esse apartamento? Por orientação da minha defesa técnica, eu vou permanecer em silêncio. Se eu dissesse à senhora que estou desconfiado que esses 28 milhões de reais vieram dos sofridos aposentados e pensionistas, eu estou errado? Vou permanecer em silêncio. Queria muito que a senhora desmentisse que esses 28 milhões de reais tenha saído da mesa do sofrido aposentado e pensionista, do remédio que ele deixou de comprar, da miséria que foi causada por conta daqueles gananciosos que roubaram aposentados e pensionistas. Depoente da CPMI do INSS com sobrenome igual ao da ministra de Lula, Gleisi Hoffmann, passa aperto para explicar de onde sairá os 28 milhões de reais num apartamento de alto padrão em Balneário Camboriú e mais 10 milhões passado para a consultoria. Tudo isso após a vitória de Lula. Logo após a vitória de Lula, começou o repasse a essa consultoria e aí a Thaisa Hoffmann, que tem o sobrenome igualzinho ao de Gleisi Hoffmann, não quis explicar sobre a sua semelhança com a primeira-ministra ali de Lula, Gleisi Hoffmann. Nós vamos ver tudo isso aqui porque os petistas ficaram apavorados e surtaram e os deputados de direita colocaram ela na parede e veja como terminou essa história. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal. Agora a verdade apareceu. Olha só, pessoal, tudo converge
para o mesmo lugar. O rombo dos velhinhos do INSS e Lula. Preste atenção. Doutora, a senhora poderia me dizer se esse seu sobrenome Hoffmann tem algum parentesco com qualquer político do seu estado ou nacional? Excelência, ficarei em silêncio. Não, direito. Eu perguntei se o sobrenome Hoffmann tinha algum parentesco com algum político do Paraná ou do Brasil. Não vejo que isso possa incriminá-la, mas ela permaneceu em silêncio, não tem problema. A senhora poderia me dizer, porque a senhora fez um início de apresentação que eu achei muito bacana, mostrou um currículo de uma pessoa capacitada. Ela é do Paraná. Evidente que isso foi uma insinuação de que ela poderia ter algum tipo de relação de parentesco ou de proximidade com a ministra Gleice Hoffmann. Eu liguei para a ministra e quero aqui dizer que a ministra Gleice Hoffmann não conhece a senhora Thaisa, não tem relação de parentesco, desconhece qualquer vínculo que possa existir e, portanto, refuta qualquer insinuação dessa natureza. Acredito, inclusive, que a senhora Thaisa poderia ter respondido essa pergunta. O fato de ela não responder isso gera também esse tipo de insinuação, esse tipo de especulação maldosa. Foi feita aqui uma pergunta pretensamente inocente sobre o parentesco da senhora e doutora Thaisa Hoffmann Janasson. E, evidentemente, essa pergunta não era nada inocente, era uma pergunta facciosa e, com certeza, tendenciosa. É como apito de cachorro. No minuto seguinte, página de extrema-direita já colocava a foto da ministra relacionada à CPMI e aqui a doutora Thaisa. Foi levantado por vários parlamentares, que é sobre a relação pessoal familiar da depoente com políticos no Paraná. Porque me parece muito claro, pelo que foi dito pelos parlamentares do governo, que a depoente não tem relação de parentesco, nem conhece a deputada federal, hoje ministra, Gleice Hoffmann. Não sei se a depoente gostaria de confirmar essa informação, que não tem relação familiar ou pessoal, não conhece a ministra Gleice Hoffmann. Vou permanecer em silêncio. Não, mas aí, presidente, eu acho que até é um desrespeito com a comissão, porque é uma questão de qualificação pessoal. Por mais que a gente diga, a pessoa, quando ela dá a sua qualificação, ela disse, ela é solteira, casada, RG, CPF, agora... Vossa Excelência tem o direito de perguntar, mas não é uma pergunta sobre qualificação, Excelência. De certa forma mas eu vou passar a próxima, mas assim que nascem as suspeitas, porque... Eu estava esperando que ela me confirmasse que não é parente ou não conhece Gleice Hoffmann, como foi dito pelo pessoal aqui do governo do PT. Mas a minha resposta, deputado Zé Mendeiros, aliás, a resposta depoente a mim foi que não vai responder. Então, aquilo que os deputados do PT disseram fica sob suspeita. Porque eu passaria a próxima pergunta. Eu perguntaria a ela, se confirmando que não conhece Gleice Hoffmann, nem é parente dela, senhor relator, eu passaria a próxima pergunta. Por que a senhora não quis responder quando o relator perguntou se é parente de algum político no Paraná? Ou se conhece algum político no Paraná? Porque se não era sobre a Gleice Hoffmann, talvez ela se manteve em silêncio em virtude de uma outra conexão com algum outro político no Paraná ou em outro político no Brasil. Mas, pelo visto, a depoente prefere não responder. Confere? O silêncio é um direito constitucional. Isso não quer dizer que eu sou culpada, nem sim, nem não. É um direito constitucional. Eu não estou acusando a senhora de nada. Eu ter um irmão, um primo, um tio, um familiar, um conhecido na política, não é uma imputação de crime de forma nenhuma. Assim, a senhora tem direito ao silêncio, sem dúvida nenhuma, mas essa não é uma imputação criminal e eu não vejo como essa pergunta poderia vir a incriminá-la, a não ser que alguma relação com Gleice Hoffmann ou com algum político possa levar a uma imputação criminal. É isso. Então, assim, estão acusando gente de fazer fake news, mas no mínimo fica aqui sob suspeição a relação pessoal ou familiar da depoente com a ministra Gleice Hoffmann ou com outro político do Paraná. Simples. E é a minha interpretação do que está acontecendo aqui, do que foi dito. Agora, vamos para a situação mesmo das empresas, entre aspas, eu gosto de dizer sempre isso, do senhor Camilo e também
da senhora Thaisa Hoffmann, que tiveram uma ligação muito próxima. Foram passadas às empresas do Careca mais de 11 milhões, 10 milhões e meio de reais para a Curitiba Consultoria. Certo? E eu lembro que aqui o Careca não soube especificar que serviços seriam esses que foram solicitados ou pagos da Curitiba. E a depoente diz que trabalhou, que prestou serviços, mas prefere permanecer em silêncio. Se é uma empresa idônea que prestou serviços, que está tudo certo, a pessoa que é responsável pela empresa não tem problema nenhum em vir aqui e dizer: prestamos tal e tal serviço, foi um aplicativo, foi um atendimento prestado ao cidadão, mas ela prefere permanecer em silêncio. É direito constitucional, mas cá para nós, aqui nesta CPI, nós estamos atrás da verdade. A verdade só pode ser encontrada se for de fato pronunciada. E aquela verdade que nós temos até agora é que a Curitiba Consultoria foi criada para lavar dinheiro do roubo dos aposentados. Não é à toa, senhor presidente, que aqui mais uma vez o esposo, ou o companheiro, não sei, ex-esposo da depoente, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, tem sido acusado por alguns parlamentares de ter sido erradamente mantido no governo Lula, que ele devia ter sido demitido. Pois bem, está aqui o currículo dele. Ele é procurador federal de carreira e o primeiro cargo que ele teve foi no governo do PT. Em 2008, foi assessor da Casa Civil da presidência do presidente Lula, quando a ministra era Dilma. Depois, ele foi coordenador geral de processo administrativo disciplinar. Esse primeiro cargo, se eu não disse o ano, foi em 2008. 2008, quase 20 anos atrás. Depois, em 2011, teve outro cargo na consultoria jurídica do Ministério da Previdência Social. 2013, 2014, também Dilma presidente, anterior Dilma presidente, com Garibaldi Alves, consultor jurídico substituto. 2014, consultor jurídico do Ministério da Previdência Social. Depois foi presidente da Câmara de Recursos da Previdência Complementar em 2014. Até depois, no governo Temer, ser procurador-chefe da Previc. No governo Bolsonaro, 2020, procurador-chefe do INSS. 2022, consultor jurídico do Ministério do Trabalho e Previdência, também no governo Bolsonaro. E no governo do Lula, foi nomeado pelo chefe de gabinete do ministro Carlos Lupe, Marcelo Panella, como coordenador-geral de matéria de licitações e patrimônio, para finalmente ser procurador-chefe do INSS em 29 de setembro de 2023. Está aqui o currículo. Então, quer dizer, está toda digital do PT desde o início. E o que surpreende, talvez, senhor presidente, é que essa pessoa que estava lá atrás, em 2008, no governo Lula, senador Girão, tem esposa, que está aqui, ou ex-esposa, que abriu a Curitiba Consultoria, sabe quando? No dia 1º de novembro de 2022. Acabou o segundo turno, Lula declarado vitorioso, abriram a consultoria que recebeu, Jordi, 10 milhões e meio de reais das empresas do Careca. Então aqui a gente vê que é um esquema, uma engrenagem que vem funcionando há anos, há décadas no INSS de corrupção e que teve momentos de mais corrupção, de menos corrupção, mas com essa explosão durante o governo Lula, com uma consultoria que foi aberta logo após a vitória no segundo turno, e aí a gente sabe que houve todo o governo de transição, todas as pessoas lá. Aí é o seguinte, a gente vê aqui a depoente, né, entendo, situação que fragiliza qualquer pessoa, dizendo que esse aqui é um ambiente hostil e constrangedor. Thaisa Hoffmann, aqui ninguém está para ser bonzinho, nem malvadão. Aqui está todo mundo buscando a verdade, está todo mundo buscando investigar. Uns com mais veemência, outros com menos, mas todos, pelo menos a gente esperava que fosse assim. O PT vive dizendo que quer investigar, mas blindam uns tantos aqui. Mas todos aqui, pelo menos em tese, estão aqui para buscar investigar. Então, se é um ambiente hostil para quem roubou dos aposentados, então que assim seja. Se é assim interpretado, que é um ambiente hostil para quem cometeu crimes, que seja. Porque aqui, mesmo sem querer ser malvadão ou bonzinho, nós temos que ir atrás da verdade, a gente tem que ser duro com os fatos, e os fatos são duros. E a lei também é dura. Dura lex sed lex.
A lei precisa ser cumprida nesse país, senhor presidente. E se há um ambiente hostil em que Thaisa Hoffmann e Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, bem como Careca do INSS e tantos outros, se há um ambiente hostil em que essas pessoas frequentaram, foi o ambiente em que se deu essa roubalheira dos aposentados do INSS. E aí eu queria perguntar para a senhora Thaisa se ela sabia que esse dinheiro que passava por essas empresas de fachada, esses CNPJs, para lavar dinheiro, era dinheiro roubado dos aposentados. Eu vou dizer de novo que o ambiente hostil é pelo pré-julgamento. E é por isso que a minha defesa optou pelo silêncio, pelo pré-julgamento. Eu fiz uma pergunta e não estou fazendo pré-julgamento. Estou perguntando se a senhora permanecer em silêncio por orientação dos meus advogados. A senhora sabia se o dinheiro era do roubo dos aposentados? Eu prestei o meu serviço e isso está comprovado. E eu vou permanecer em silêncio por orientação dos meus advogados. E depois que saiu o escândalo na mídia, operação da Polícia Federal, como a senhora se sentiu ao ver que estava exposto no público que o dinheiro que passou por essas empresas de fachada era dinheiro do roubo do INSS dos aposentados? Eu vou permanecer em silêncio, Excelência. Obrigada. Bom, presidente, aqui ficou comprovado que ambiente hostil, na verdade, é aquele em que transitam pessoas que enriquecem e não desconfiam que um negócio pode ser bom demais para ser verdadeiro. Ou, pior, sabem disso, foram cúmplices e, por isso, nós estamos investigando para que a justiça nesse país seja feita. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência. O Marcel Van Hatten, ele falou bem o que quebra toda a narrativa do governo. A gente tem um filho de um ministro prestando consultoria jurídica através do seu escritório, uma empresa que já era com uma lupa enorme da controladoria. A gente tem um procurador federal que deveria aqui ser um advogado do Estado brasileiro fazendo isso aqui com a senhora. A senhora é o Cícero do Carlos Roberto da Conafer. Só que o Cícero não era mulher do Carlos, a senhora é mulher do Virgílio. É muito duro isso aqui. O Marcel fez observação aqui. O Virgílio foi assessor da Casa Civil da Presidência da República, no governo Lula. Isso aqui é gravíssimo. A gente não teve em 2008, Marcel, a gente não teve um ministro da Justiça no governo Bolsonaro cujo filho defendia uma organização criminosa segundo a nossa Polícia Federal. Se a gente fosse um país sério, todo mundo... Primeiro que o ministro da Justiça já tinha caído há muito tempo. E muitas pessoas já tinham sido presas, não precisaria nem de CPMI. O deputado Carlos Jordi aqui me lembrou. A empresa da senhora... A Curitiba Consultoria foi criada no dia 1º de novembro de 2022, pouquíssimos dias após a vitória do presidente Lula. Então, Thaisa, eu faço uma pergunta para a senhora. Por que a empresa Curitiba foi criada no dia 1º de novembro de 2022? Excelência, por orientação dos meus advogados, eu vou permanecer em silêncio. Sim, presidente, pela ordem, vamos manter o decoro na sessão, por gentileza? Importante, né? Doutora Isabela, eu vou pedir a Vossa Excelência para não se manifestar nas falas do deputado, por gentileza. Vossa Excelência então se dirija a mim, por gentileza. Vossa Excelência me disse ao início da sessão que eu poderia... Poderia, mas eu vou pedir a Vossa Excelência para não interromper, por gentileza. Não é uma interrupção, é uma interrupção, Excelência. Por gentileza, é uma interrupção. É uma prerrogativa de um advogado. Eu não vou permitir que chegue... Excelência, por gentileza, aqui a permissão ou não é dada pela presidência dessa mesa, não pela senhora. Por gentileza, a senhora se manifesta e essa presidência dá determinação ou não, por favor. E outra coisa, o líder Pimenta fez uma colocação não em relação à sua cliente, fez em relação à fala do deputado. Ele não se dirigiu à sua cliente, se é isso que a senhora tem colocado com relação ao decoro. Não, ele não falou dela, ele falou com relação à fala do deputado. Mais um minuto para o deputado Luizinho, por gentileza. Vocês podem acrescentar mais um minuto, por favor? Obrigado. O deputado Paulo Pimenta aqui me interrompeu, mas o deputado Paulo Pimenta, ele não subiu em nenhum momento, em 4 anos de governo Bolsonaro, na tribuna da Câmara dos Deputados para denunciar qualquer irregularidade em relação ao governo Bolsonaro. Foram os deputados do PT que
MP 871, apresentaram 12 emendas escritas pela CONTAG, que a gente nem chegou, que é uma medalha de ouro em relação ao roubo dos Senhores, silêncio, por favor. Medalha de prata é Conafer e o Sindinap, que é composto pelo vice-presidente, irmão do presidente Lula, que foi o que, em terceiro lugar, medalha de bronze em relação aos assaltos dos aposentados. Voltando aqui, Thaísa, porque nós temos milhares de médicos no Brasil. Senhores, silêncio, por favor. Por gentileza. Nós temos milhares de médicos no Brasil. Por que o careca do INSS escolheu logo a senhora, que é a esposa de um procurador federal, a oferecer esse serviço? O senhor está menosprezando o meu trabalho, Não, de forma alguma. De forma alguma. De forma alguma. Eu só fiz uma pergunta. Por que nós temos milhares de médicos e o careca do INSS escolheu justamente a esposa de um procurador federal e o que seria um defensor do INSS para oferecer esse serviço? Eu vou permanecer em silêncio. Está ótimo. É que é no mínimo estranho. E não aconteceu só com a senhora, não. O SEBAP também. Nós temos 4 milhões de advogados no Brasil e escolheu justamente o filho do ministro da Justiça para fazer a defesa do SEBAP. São essas coincidências que fazem do nosso país um país grande e que poderia ser muito mais sério. Outra pergunta, senhora Thaísa, quando na fala aqui do careca do INSS, a gente transcreveu uma parte aqui. Ele disse: senhora Thaísa compra de ativos produzidos por ela, por intelecto dela. Já tinha sido dada essa resposta, mas eu faço questão de fazer isso aqui. E aí eu faço uma pergunta para a senhora. Por que a esposa do procurador-chefe do INSS é reconhecida fora da medicina por alta capacidade intelectual? Foi falas do careca aqui para a gente. Senhor, eu vou permanecer em silêncio por orientação dos meus advogados. Tá ótimo. Thaísa, eu gostaria só de deixar registrado aqui que o que a gente vê em comum entre vários personagens que sentam nessa mesa é esbanjar o dinheiro ganho fácil. Pois é, meus amigos, a cada sessão da CPMI, do INSS, esse rombo multimilionário, se não bilionário, a cada sessão que acontece ali no Senado Federal, juntamente com os deputados da Câmara, a gente vê mais ligações e fatos curiosos com o governo Lula. Antes, era só o irmão do Lula que tinha essa semelhança, porque ele é vice-presidente de um sindicato e esse sindicato está no centro, no olho do furacão do rombo do INSS. Agora, me aparece a Thaísa Hoffmann, que, segundo ela, não quis afirmar e nem negar que tem algum tipo de parentesco ou ligação com algum tipo de político. Mas é muito estranho um apartamento de 28 milhões. Como que um servidor do INSS assalariado consegue comprar um apartamento de 28 milhões de reais num empreendimento multimilionário ali em Balneário Camboriú? E outra coisa, um repasse de 10 milhões de reais logo após a vitória de Lula em 2022. Os fatos são muito estranhos, mas eles vão se completando, eles vão se encaixando e tudo leva a crer, pessoal. Se não houve má fé, pelo menos houve conveniência e houve uma vista grossa diante desse rombo dos velhinhos e deste governo que nós temos hoje, pessoal. Tudo leva a crer. O que eu quero saber mesmo são duas coisas. A primeira coisa, que hora que vão começar a devolver o dinheiro para aqueles que já estão na última fase da sua vida, esperando pelo menos uma bonificação desses anos que foi fraudado? E a segunda coisa, quem eles vão colocar na cadeia? Quem eles vão prender? Será que eles vão encontrar um álibi, um boi de piranha, né? Você sabe o que é um boi de piranha? Aquele que é colocado ali como Cristo, né? Para poder levar a culpa de todo mundo. E claro, né? Passar o pano ali e o governo Lula não sabe de nada, não é meu, é tudo de um amigo meu. No final das contas, aqui no Brasil, a justiça sempre acaba em pizza, pessoal. Pelo menos é o sentimento do povo brasileiro. Eu quero que você coloque aqui nos comentários. Você, como cidadão brasileiro, você tem um sentimento de impunidade, de injustiça ao ver esse dinheiro escorrendo aí
mas ele vai para o bolso de alguém, pessoal, porque o dinheiro não fica ao léu, ele vai para o bolso de alguém. Qual que é o seu sentimento aí de indignação, de injustiça? Eu quero que você coloque aqui nos comentários. Porque vendo tudo isso, pessoal, é no mínimo estranho. Aí me leva o depoente lá, convoca a pessoa para poder esclarecer os fatos, para poder realmente a gente saber da verdade, e a pessoa fica calada e fala, diante dos fatos, a minha defesa me orientou a não falar. Vou me defender em juízo. E aí a gente fica a ver navios. Uma grande vergonha, pessoal. Agora, quando se trata da direita, não. Quando se trata de Jair Bolsonaro, dos generais que foram presos, de todo mundo ali, os réus do 8 de janeiro, eles não têm direito de ficar calados, eles não têm direito de se defender, não têm direito de nada. Já estão condenados. Antes do julgamento já estavam condenados. Mas, quando se trata da esquerda, quando se trata daqueles que desviaram milhões, se não bilhões, mensalão, petrolão, arrozão, e agora o aposentadão, aí, pessoal, aí eles têm o direito de permanecer calado, ampla e livre defesa e os seus direitos todos garantidos. Uma pouca vergonha. Esse país não é um país de pessoas sérias, porque se fosse, já tinham prendido alguém aí, pessoal. Alguém já tinha começado a ser preso, porque esse absurdo, isso não pode continuar. E olha só, pessoal, eu quero te fazer um convite para se inscrever aqui no canal, para você ficar ligado nessas matérias, onde você não vê isso na Band, na CNN, na Globo News, você não vai ver esse tipo de coisa. Mas aqui nós mostramos a verdade e aí você tira a sua conclusão, tá bom? Então se inscreva aqui no canal, totalmente gratuito, e você vai receber os nossos próximos vídeos em primeira mão. Para os inscritos do canal, o YouTube ele sempre entrega primeiro os vídeos quando a gente posta um vídeo aqui para aqueles que são inscritos. Segundo lugar, para aqueles que mais comentam, compartilham, dão um like. E depois para outras pessoas. Então, se você quer sair na frente, é só você se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e ficamos por aqui.